Oi, gente! Vamos falar sobre a vida e as obras de Pichon Rivière. Este vídeo foi produzido para a disciplina de Processos Grupais do curso de Psicologia da PUC Goiás, sob orientação da professora Adriana Bernardes Pereira. O trabalho foi produzido e realizado pelas alunas Maria de Fátima, Maria Isabel, Mariana Campos, Tamires Mariana, da turma A01 do primeiro semestre de 2024. Henrique Pichon Rivière nasceu no dia 25 de junho de 1907, na cidade de Genebra, na Suíça. Seu pai, Alphonse Pichon, era um boxeador, esgrimista e militar francês que propagava ideias progressistas e socialistas. Sua mãe, Joséphine de La Rivière, foi uma intelectual, também progressista, proveniente de uma família da alta burguesia do sul da França. Alphonse Pichon foi casado com a irmã de Joséphine, com a qual teve 5 filhos. Após a morte de sua antiga esposa, Alphonse se casou com Joséphine, com quem teve um único filho, que é o Henrique Pichon Rivière, que foi, portanto, o caçula de 6. Em 1910, com 3 anos de idade, Pichon Rivière muda-se com seus pais e irmãos para a região de Chaco, na Argentina, em um período em que o governo argentino fomentava a imigração de europeus para o país. O Estado argentino concedeu à família de Pichon um terreno nessa região. Cabe destacar que ele e sua família mantinham contato próximo com indígenas guarani e, por isso, foram influenciados por sua língua, sua cultura e sua religião. Em decorrência disso, Pichon aprendeu a falar guarani antes mesmo do castelhano. 4 anos depois, devido a pragas e inundações que destruíram as plantações de algodão de Alphonse Pichon, a família muda-se para a província de Corrientes. Ele era muito apegado à sua família, principalmente à sua mãe, a qual faleceu de tuberculose quando ele tinha 13 anos de idade. Quando criança, Pichon Rivière era bastante curioso e adorava observar sua mãe conversando com as pessoas da comunidade na tentativa de resolver problemas locais. Esse fato contribuiu para o desenvolvimento de seu papel de cientista social. No decorrer da adolescência, Pichon Rivière vivia absorvido pelos esportes. Foi campeão de ciclismo e de boxe na categoria peso-pena e praticava natação, futebol e tênis, tendo se identificado mais com o futebol. Vale ressaltar que a Argentina, onde ele morava, tem uma forte cultura voltada para esse esporte. Em 1926, com 19 anos, Pichon muda-se para a capital da Argentina, onde passa a estudar medicina na Faculdade de Buenos Aires. Durante o curso de medicina, passou a questionar o modelo de ensino, pautado em aulas práticas com cadáveres, o que para ele estava distante dos propósitos da cura. Pichon percebeu ali uma contradição. Os alunos eram preparados para cuidar dos mortos e não dos vivos. Pichon especializa-se em psiquiatria no ano de 1936 e inicia um estágio como psiquiatra no Asilo de Torres, para oligofrênicos. E ali organizou um time de futebol com os pacientes que ele atendia, como forma de ressocialização. Pichon trabalhou no Hospital de Las Mercedes, atualmente Hospital Psiquiátrico José Tiburcio Borba. Ali, Pichon Rivière começa a sistematizar a técnica de grupos operativos em decorrência de uma greve de enfermeiras que dificultou o atendimento aos internos. O autor propõe, então, que os pacientes menos comprometidos prestassem assistência aos mais comprometidos. A experiência foi muito produtiva para ambos os grupos de pacientes, na medida em que houve uma maior identificação entre eles e foi possível estabelecer uma parceria de trabalho, uma troca de posições e lugares, trazendo como resultado uma melhor integração entre os internos. Em 1937, Pichon Rivière casa-se com sua primeira esposa, Arminda Arberasturi, de Pichon Rivière, conhecida como La Negra, uma das primeiras psicanalistas argentinas. Em 1942, funda com outros colegas a Associação Psicanalítica Argentina. Em 1953, funda o Instituto Argentino Estudos Sociais e Escola de Psiquiatria Dinâmica, cujo nome mudara posteriormente para Escola de Psiquiatria Social. Em 1958, Pichon Rivière organiza o que chamou de Experiência Rosário, juntamente com outros psicanalistas e profissionais de outras áreas de conhecimento.
Foram espalhados cartazes pela cidade argentina do Rosário, convocando a população para participar de encontros conduzidos por um grupo de psicanalistas. O objetivo era desenvolver o conhecimento que nascesse a partir de trocas e conversas com pessoas diversificadas. Durante 3 dias, participaram desse laboratório social cerca de 100 mil pessoas de diferentes segmentos da comunidade. Esse evento foi fundamental na sistematização dos conceitos que vinham sendo construídos por Pichon Rivière. Pichon Rivière sofreu forte influência de Freud. Ele teve contato com sua obra ainda na adolescência. O modo de pensar de Pichon também foi profundamente marcado pelo materialismo histórico dialético de Marx. Pichon também foi muito influenciado pelo psicanalista Jacques Lacan. Apesar de não ter sido um lacaniano, Pichon foi responsável por difundir suas ideias pela Argentina. Pichon também fez uma releitura da psicanálise de Melanie Klein. Da psicologia social, Pichon utilizou fundamentalmente as concepções de George Mead, Kurt Lewin e seus seguidores. Pichon também retrabalhou as contribuições à teoria do conhecimento de Gaston Bachelard e dos filósofos psicólogos marxistas Georges Politzer e Henri Vallon. Além do interesse pela vanguarda do conhecimento científico e técnico, Pichon Rivière também se interessava pelas artes. Foi admirador de Picasso e do surrealismo. Foi investigador da obra do Conde de Lautréamont, precursor do dadaísmo e do movimento surrealista. Além disso, Pichon escrevia poesias. A partir de observações feitas por Pichon Rivière em relação às interações de seus pacientes com seus familiares e da análise sobre o impacto disso na vida de ambos, relacionando com melhoria nas condições de saúde, ele começa a construir a teoria dos grupos operativos, que inclui a dialética, a teoria do vínculo, o conceito de tarefa e o modo de funcionamento dos processos grupais. Pichon Rivière construiu todo o seu pensamento e sua teoria a partir de uma visão dialética da realidade. Seus construtos, conceitos e reflexões são marcados, então, pela ideia de movimento e transformação contínua dos sujeitos, de seus vínculos e de seu modo de operar na realidade. Para Pichon, não há como haver transformação sem diálogo, sem interação, sem troca, sem a palavra do outro, construindo sentidos junto à minha, seja na mesma direção ou em sentidos contrários, em um movimento permanente, dialético e em espiral. A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo, para Pichon, significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações. Na concepção de Rivière, o grupo é um instrumento de transformação da realidade e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo na medida em que começam a partilhar objetivos comuns e a ter uma participação criativa e crítica, percebendo como interagem e se vinculam. A mudança, que é o objetivo principal de todo grupo operativo, envolve todo um processo gradativo, no qual os integrantes do grupo passam a assumir diferentes papéis e posições frente à tarefa grupal. Essa tarefa consiste na trajetória que o grupo percorre para atingir seus objetivos. Quando o grupo aprende a problematizar as dificuldades que emergem durante a realização de seus objetivos, podemos dizer que ele entrou em tarefa, pois a elaboração de um projeto comum já é possível e esse grupo pode passar a operar um projeto de mudanças. O momento da pré-tarefa é caracterizado pelas resistências dos integrantes do grupo ao contato com os outros e consigo mesmo. Na medida em que o grupo gera ansiedade e medo. Medo de perder o próprio referencial, de se deparar com algo que possa surpreender e surpreender suas velhas e cômodas certezas acerca de si e do mundo. A partir do momento em que é possível elaborar as ansiedades básicas, romper com as estereotipias, abrir-se para o novo e o desconhecido,
pode-se dizer que o grupo está na tarefa. A técnica de grupo operativo propõe a presença e intervenção de um coordenador que indaga e problematiza, estabelecendo articulações entre as falas e os integrantes, sempre direcionando o grupo para a tarefa comum. A escuta do coordenador também pode ser provocativa, na medida em que problematiza, levanta questões, propõe cortes e rupturas nas falas dos sujeitos. Além de escutar, ele devolve o que escuta para os integrantes, tentando surpreendê-los, desestabilizá-los, fazê-los escutar a sua própria fala, podendo com isso provocar novas perspectivas e descobertas. O grupo operativo também conta com a presença do observador, cujo papel é registrar o que ocorre na reunião, resgatar a história do grupo e depois analisar com o coordenador o movimento do grupo em torno da tarefa e os papéis desempenhados pelos integrantes. O porta-voz é o integrante que explica o que está implícito, colaborando com a tarefa. Tem também o bode expiatório, que aparece quando explicita algo que não tem a aceitação do grupo. E já o líder de mudança surge quando o que foi explicitado pelo porta-voz é aceito pelo grupo, contribuindo para o movimento dialético grupal. Pichon-Rivière ressaltou a importância do vínculo nas relações humanas. Para o autor, ele tem como suporte o movimento de ir e voltar a si. Vincular, então, é a forma possível para cada indivíduo de dar e receber na relação. A partir dessas interações, o sujeito pode referenciar-se no outro, encontrar-se com o outro, diferenciar-se do outro, opor-se a ele e, assim, transformar e ser transformado por este. A reciprocidade nas interações possibilita a partilha de significados, de conhecimentos e de valores. No grupo, cada um de seus integrantes comparece com sua história pessoal consciente e inconsciente, isto é, com sua verticalidade. Na medida em que se constitui em grupo, os integrantes passam a compartilhar necessidades em função de objetivos comuns e criam uma nova história, a horizontalidade do grupo, que não é simplesmente a somatória de suas verticalidades, mas uma construção coletiva que resulta da interação de aspectos de sua verticalidade, gerando uma história própria, inovadora, que dá ao grupo sua especificidade e identidade grupal. Através da imagem gráfica de um cone invertido, Pichon-Rivière demonstra o que está implícito e explícito no grupo. O explícito, o que é observável, ocupa a base do cone, e o que é implícito localiza-se no vértice. Há uma tarefa psicanalítica de procurar fazer explícito o que está implícito, tornar consciente o inconsciente. A técnica dos grupos operativos está voltada à promoção de saúde e da aprendizagem. Portanto, tem uma conexão com a atuação do psicólogo, do psicopedagogo e do professor. Em 1974, Pichon-Rivière adoece gravemente e fica hospitalizado por vários meses. No entanto, mesmo com a saúde debilitada, ele continua se dedicando aos estudos e ao trabalho até o fim de sua vida. Por fim, após deixar um grande legado e se tornar um nome de extrema relevância para a psicologia social, Pichon vem a óbito no dia 16 de julho de 1977. Poucas semanas após uma grande festa em homenagem aos seus 70 anos de idade, na qual participaram vários membros da elite cultural e intelectual que o admiravam. Sua maior contribuição situa-se no âmbito dos processos grupais. Pichon-Rivière propôs um modo de compreender a estrutura e o funcionamento dos grupos, assim como um modo de intervenção, objetivando instrumentalizá-los para aprendizagem e para transformação. Esperamos ter esclarecido a vocês um pouco sobre a vida e a importância de Pichon-Rivière, e principalmente ter despertado uma curiosidade e um interesse em conhecer e entender mais sobre esse homem que é tão importante para a nossa profissão. Agradecemos a atenção e esperamos vocês no dia 11 de junho, onde falaremos sobre os conceitos de Pichon presentes no filme Patch Adams. Até lá!